Olá, aluno internauta, nossa segunda aula sobre porcentagem. Por exemplo, como é que nós resolveríamos uma soma entre dois números em porcentagem? Simplesmente da mesma maneira que nós somamos quaisquer números. Portanto, 7% mais 15% é 22%. Sem problema nenhum. Agora, olha só este nosso segundo exemplo. Como é que seria a continha 5% vezes 40%? Quanto que dá? Como é que se calcula uma multiplicação envolvendo números percentuais? Nesse caso, você talvez faria assim. Bom, 5 vezes 40, 200%. Mas não é isso que nós devemos fazer, isto é a forma errada, portanto isso está errado. Na aula anterior, na aula número 1, você lembra que P% é a mesma coisa que P sobre 100, ok? Antes de multiplicarmos dois números percentuais, nós devemos fazer essa transformação. 5% é 5 por 100. Vezes 40% é 40 por 100, ok? Podemos cortar este zerinho com este zerinho, ficamos com 5 vezes 4, 20, sobre 100 vezes 10, 1000. Novamente, um zerinho em cima com um zerinho embaixo, nós ficamos com 2 por 100. E lembrando que 2 por 100 é 2%. Então, olha a diferença que nós encontramos. Se nós multiplicássemos da forma que está aqui, obteríamos 200%. Mas o correto é você transformar as percentagens antes de você multiplicar. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Faça as continhas e você encontrou o valor correto, 2%. Ok? Nosso próximo exemplo, 20% ao quadrado, uma potência de percentual. Vamos lá. Talvez você faria assim, bom, 20 ao quadrado é 400%. Mas também está errado. Nós não podemos pegar um número percentual e elevá-lo ao quadrado. Nós temos que transformá-lo antes de uma fração. 20% é 20 por 100. Isto elevado ao quadrado. Agora sim, antes, para ficar mais fácil as nossas continhas, vamos simplificar esse zerinho em cima com um zerinho embaixo e nós ficamos com 2 por 10, tudo isto elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 100. E olha só, 4 por 100 é a mesma coisa que 4 por 100. Ok? Próximo exemplo, raiz quadrada de 49%. Talvez você pensaria, facílimo, 7%. Mas isso também não é verdade. Para você extrair a raiz quadrada de 49, nós temos que antes transformar a porcentagem em uma fração, né? Então, ficamos assim, raiz quadrada, 49% é 49 por 100. Agora sim, raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 100 é 10. 7 décimos. Como eu preciso dar a resposta em porcentagem, veja bem, 7 sobre 10 não é a mesma coisa que 70 sobre 100. Eu posso escrever 7 décimos como 70 sobre 100. Não há nenhum problema. Porque se você cortar este zerinho com este zerinho, voltamos ao que estava antes. Então, eu não alterei o valor da fração, acrescentando zeros no numerador
e no denominador. Portanto, 70 sobre 100 é 70% e não 7%. E olha que coisa aparentemente esquisita. Raiz quadrada de 49% é 70% e não 7%. Ok? Olha só esse nosso quinto exemplo. 10% de 20% de 100. Existem duas maneiras de você resolver esta equação, vamos chamar assim, essa equação. Vamos resolvê-la pelas duas maneiras. Então, vamos chamar aqui, primeira maneira. Né? Primeira maneira. Eu posso escrever 10% como 10 por 100. De 20%, de 20 vezes 20 por 100. De novo, vezes 100. Né? Então, ó, 10% de 20% de 100. Podemos cortar o 100 de cima com o 100 de baixo. 2 zerinhos em cima com 2 zerinhos embaixo. Só sobrou aqui o quê? 2. Portanto, 2 é 10% de 20% de 100. Esta, então, é a primeira maneira de nós resolvermos esta equação. A segunda maneira é fazer por partes. Primeiro, vamos calcular 20% de 100. Então, ó, 10% de 20%, 20 por 100, de 100. Novamente, cortamos aqui, 20. Então, sobrou aqui 20, que é o 20% de 100. 10% de 20, 10%, 10 por 100 de 20. Um zerinho em cima, um zerinho embaixo, com os 2 zeros de baixo, sobrou 2. Vejam, obtemos, obviamente, a mesma resposta. Ok? Sexto exemplo. 7% mais 3%. Na soma, nós não precisamos transformar as porcentagens, portanto, 7 mais 3, 10%. Ok? Olha só agora esse nosso sétimo exemplo. E se fosse 7% vezes 3%? Se ao invés de uma soma fosse uma multiplicação. Na multiplicação nós não podemos multiplicar porcentagens. Portanto, nós devemos, né, passar para a forma de fração. Vamos lá então. 7%, 7 por 100, vezes 3%, 3 por 100. Ok? 7%, 7 por 100, vezes 3%, 3 por 100. 7 vezes 3, 21. 100 vezes 100, 4 zerinhos, 10.000. Né? Ficamos com 21 por 1.000. Como nós devemos dar a resposta a essa multiplicação na forma de percentual? Veja bem, nós sabemos que a vírgula estaria aqui. 21 é a mesma coisa que 21,0, por exemplo. Né? Nós podemos caminhar ou para a direita ou para a esquerda com a vírgula, desde que nós subtraímos os zeros do número 10.000 ou coloquemos os zeros. Se eu caminhar com a vírgula para a direita, eu devo colocar zeros. Se eu caminhar com a vírgula para a esquerda, eu devo eliminar zeros. Por exemplo, 21 sobre 10.000, caminhando com uma casa para a esquerda, fica 2,1. Como eu caminhei uma casa, eu vou tirar um zerinho. 10.000, tira um zerinho, ficamos com 1.000. Ainda não é a forma que nós desejamos, né? Sobre 100, é sobre 1.000 aqui. Então vamos caminhar mais uma casa para a esquerda. Caminhando com uma casa para a esquerda, tiramos mais um zerinho. Ficamos com 0,25.
21. Veja, estava aqui no meio entre o 2 e o 1. Ele veio para cá, vírgula, 0,21. Agora sim, tiramos mais um zerinho sobre 100. 0,21 sobre 100. Isto é a mesma coisa que 0,21%. Ok? Próximo exemplo, vejam bem, raiz cúbica de 0,1%. Parece uma coisa difícil, mas vejam só que não é. Vamos lá. Não podemos fazer operação nenhuma, a não ser soma com porcentagens. Então vamos transformar a porcentagem em uma fração. Vamos lá. Raiz cúbica, 0,1% é 0,1 por 100. Ok? 0,1 por 100, 0,1, eu posso caminhar com essa vírgula para a direita, basta eu acrescentar um zerinho aqui embaixo. Então ficamos com raiz cúbica de 1, vejam, caminhei com a vírgula para a direita, uma casa, vou acrescentar ao 100 mais um zerinho. Ficamos com 1000 no denominador, né? Muito bem, 1 raiz cúbica de 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, né? 1000 é 10 ao cubo, 3 zerinhos, expoente 3, 1, 2, 3, 10 ao cubo, ok? Raiz cúbica de 1 é 1. Esse cúbicozinho aqui com esse cúbicozinho aqui, né? O expoente 3 com o índice 3, nós podemos cortar, ficamos com 10. Portanto, 1/10. Como nós precisamos dar a resposta em porcentagem, né? O que nós fazemos? Se a vírgula está aqui, se eu tenho que acrescentar um zerinho aqui embaixo, eu caminho com a vírgula para a direita. Então, 1 vira 10 e os 10 vira 100. Então, caminhei com a vírgula para a direita, uma casa, ela estava aqui, veio para cá, né? E aí eu tenho que aumentar mais um zero também com o denominador. 10 por 100 é a mesma coisa que 10%. Ok?